Informações agora para Bituruna. Nesta semana, o prefeito Rodrigo Rossoni, ao lado, é claro, das autoridades do meio da saúde, principalmente, fez ali então uma divulgação das questões e das medidas tomadas pelo município para a diminuição de casos. No início de março, Bituruna estava com bastante casos ativos. Lembra que chegou uma época ali com praticamente 100 casos ativos de forma simultânea, o que para o tamanho de Bituruna, realmente se tratando em população, são bastante casos realmente. Já nos últimos dias de março, reduziram bastante os números de casos ativos e até mesmo de pessoas suspeitas ou de pessoas que vinham sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Saúde. O prefeito falou de que forma isso foi possível fazer com algumas medidas, é claro, sendo tomadas no âmbito municipal. Hoje, nós temos um importante gráfico do enfrentamento ao Covid. Nós tomamos a decisão, junto com o vice-prefeito Rogério, de não fazermos lockdown em Bituruna. Certo? Por que o não lockdown? Porque nós entendemos que o maior prejudicado de tudo isso, é o pessoal do comércio. Então, antes de prejudicar mais ainda o nosso comércio, que tanto está sofrendo com esse coronavírus, nós tomamos a decisão do não lockdown. Porém, é o seguinte, tomamos a decisão de arrochar, de apertar as medidas de proteção, de afastamento, de fiscalização, de orientação. Olha, gente, notem a diferença. Notem a diferença. E quantos casos deu no começo, quando estava ruim os nossos índices, e depois das medidas tomadas por nós. Nós tínhamos 104 casos ativos. Nós tínhamos 51 casos em investigação. Nós tínhamos 411 e, para deixar essa informação a todos vocês, nós passamos de 500 casos monitorados. Então é o seguinte, veja como esses números mudaram. Hoje nós temos 34 casos, de 104 a 34. Nós temos 25 casos de investigação e temos 161 casos em monitoramento. Se é 161, olha a diferença desses gráficos. Então é o seguinte, mediante a tudo isso, eu só tenho que agradecer a minha população que tanto entendeu esse importante recado. Vocês entenderam o recado. Essa é uma conquista nossa, de toda a nossa equipe e da nossa gente. Entenderam que esse momento é o momento de ficar em casa. É o momento de realmente respeitar a família do próximo em casa. Olha, os nossos números do vacinômetro, nós estamos com 1.236 vacinas aplicadas na primeira dose. Ou seja, na primeira dose. Temos que vacinar quase todas essas com a segunda dose. Estamos com 116 doses na segunda, que é aquela pessoa que já está completamente imunizada. Também temos 1.352 doses aplicadas na nossa gente. É importante salientar que aquele relato que nós tivemos alguns dias atrás sobre as vacinas aqui em Bituruna, teve uma falhazinha da 6ª regional, e daí nós também tivemos uma falha aqui no hospital, isso foi sanado, completamente sanado. Essas vacinas foram aptas, declaradas aptas pela CESA, pelo laboratório contratado da CESA, e essas vacinas já foram aplicadas na nossa gente. Então veja como é importante que cada um de vocês saibam, ocorreu sim uma falha lá na 6ª regional e uma falha um pouco menor aqui por nós, pela nossa recepcionista. Todo o processo administrativo está sendo feito. Se nós entendermos, junto com os vereadores de Bituruna, que nós devemos afastar o profissional, assim o faremos, certo? Porém é o seguinte, só levar a nossa gente, para vocês saberem, já foi vacinada 1.300 e poucas pessoas no nosso município. Queremos vacinar muito mais. Mas, gente, o mais importante é nós falarmos sobre as medidas. As medidas. Eu quero pedir aqui para o secretário Josmar que traga algumas notícias sobre o sistema de saúde, a organização do sistema de saúde. Por que tudo isso deu certo? Por que esses números melhoraram? Melhoraram porque o secretário Josmar e a sua equipe entenderam a importância desse momento. E esse momento é muito importante.
Então, Josmar, por favor, traga as informações para a nossa gente. É muito prazeroso vir nesse momento, prefeito, e divulgar para a nossa população essa benfeitoria, esse excelente trabalho que foi desenvolvido pela administração, juntamente com a Secretaria de Saúde. Através de todas as medidas que o nosso prefeito já mostrou, os gráficos são as provas disso, os números não mentem, né? E hoje nós podemos dar os parabéns a toda a equipe de saúde, juntamente com a nossa população, da gente poder realizar o atendimento em domicílio, para que esses pacientes não andassem, né, a todo momento pela nossa cidade, de certa forma também disseminando o vírus e as outras ações e atitudes que realizamos. Enfim, eu, como secretário de saúde, quero pedir mais um pouco de atenção e paciência para a nossa população. No qual sentido? Nas medidas básicas, pessoal. Por quê? Nós estamos melhores com os nossos números. Porém, hoje, mesmo que com esses números, se tiver um paciente internado no nosso hospital de maneira grave, crítica, que precise de um leito de UTI, tem 450 pessoas, em média, hoje, esperando, aguardando um leito de UTI no nosso estado do Paraná. Então, nós não podemos pensar só no nosso município, nós precisamos olhar além. Então, é por isso que eu peço essa ajuda, a compreensão. Podemos citar aqui um exemplo clássico aqui que está acontecendo no nosso Paraná nesses últimos dias, a falta de medicamentos, de insumos em toda a região aqui do Paraná. Nós estamos muito bem, graças a Deus. Inclusive, na semana passada e semana retrasada, municípios vizinhos nos pedindo emprestado medicações, sedativos, para poder atender os seus pacientes. Então, é desta forma que eu peço ainda a colaboração da nossa população quanto às medidas e aos cuidados para que nós consigamos atender a toda a nossa população com o respeito que merece e da forma que o nosso prefeito nos pede para atender a cada um de vocês. Olha, gente, o mais importante de tudo isso é mostrar que Bituruna é uma Bituruna programada, projetada. Por que Bituruna não está sofrendo com a falta de medicamentos? Porque nós programamos. Isso é importante você, biturunense, saber que a saúde de Bituruna está regulada, está preparada para atender você. Né? Isso é importante. Eu quero aqui pedir licença ao secretário Josmar e quero aqui convidar o Rogério Lopes. Rogério, venha falar sobre a orientação que deu certo aqui em Bituruna. Por favor, Rogério, senta aqui no lugar do Josmar e fala sobre essa importante orientação que vocês conseguiram passar para a nossa gente. Faço parte do grupo de orientação. Nosso trabalho é orientar as pessoas com relação ao uso do álcool gel, da máscara, das aglomerações. O que acontece? Quando as pessoas são orientadas, elas usam a máscara, mas é você virar as costas, elas acabam tirando. Então, o que a gente está pedindo? Por favor, gente, usem a máscara. É uma maneira de se proteger. Fica aqui o nosso pedido. Olha, gente, é importante o nosso amigo Rogério comentar como que ele chega nas pessoas, como que ele chega no comércio, qual que é a orientação que dá quando um comerciante é questionado sobre a aglomeração lá dentro do seu estabelecimento. Como que você faz isso, Rogério? A gente orienta, tem um espaçamento, 1 metro, 1,5 metro, pedindo para o dono do estabelecimento, que tenha esse cuidado, a fim de evitar a contaminação das pessoas que estão dentro do seu estabelecimento. Olha, Rogério, muito obrigado pelo teu esclarecimento à nossa gente. Mais uma vez, eu quero agradecer toda a equipe de orientação. Gente, porque se a gente chegou nesse resultado, eles fizeram parte de tudo isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a toda a equipe de orientação. Agora, eu peço ao vice-prefeito Rogério Dalgalo que comente sobre como tomamos essa decisão sobre as barreiras, Rogério? Você pode contar como a gente tomou essa decisão. Bem como você disse, Rodrigo, tomamos essa difícil decisão na semana passada de nós mantermos o comércio aberto, mas com algumas restrições. Tendo algumas mensagens de amigos, de comerciantes, tomamos uma decisão também justamente junto com o pessoal da saúde, com o Josmar, de nós fazermos uma barreira na nossa entrada da nossa cidade. Para que essa barreira? Para nós podermos controlar melhor as pessoas que vão sair do nosso município, que estão entrando no nosso município,
e justamente com isso a gente conseguir ter um maior controle. Dentro disso eu peço à nossa querida população, entendam o momento, entendam essa realidade que nós conseguimos abaixar os casos da nossa cidade e que evitem de vir visitar parentes. A gente sabe que é um momento festivo, evitem vir visitar parentes, evitem irem fora da cidade visitar os parentes. Então é uma decisão difícil, mas assim, eu acho que vai ajudar muito nós abaixarmos os nossos casos. O fato acontece, a Jovem Pan informa, você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.